melhor, assim? Ah, eu sabia, lembra que eu te falei? Ah, então todos aqui, pode? Você falou do primeiro... Olha, o Abdon. Ah! Ó, esses 3 livros, eles são maravilhosos. Esse pra mim é o meu fotógrafo favorito, em inglês. Levante esse aqui, por favor. Esse 4, esse 5 e pronto. Ave Maria. Eu também tô pronta. Só falta a Terezinha. Se quiser um pouco de luz, ó. Segura aí pra mim. Claro Não, deixa ela. Isso é um luxo, né? Olha quem tá iluminando pra mim. Olha, eu acho que eu nasci fotografando. A minha mãe e meu pai sempre diziam que a coisa mais divertida que eles tinham é eu descrever a festa, contar como as pessoas estavam nas festas que eu ia quando era criança. Eu era muito detalhista, eu contava particularidades que ninguém via. Então, eu acho que o olhar fotográfico eu sempre tive. E eu sempre fui uma fotógrafa amadora. Eu ganhei aos 15 anos uma máquina. E desde então eu sempre fotografei como hobby. Aliás, tudo que me interessava eu fotografava. Eu sempre fui muito interessada por gente, engraçado, né? Eu nasci em Minas Gerais, que tem uma paisagem linda, que tem, digamos assim, coisas que eu poderia fotografar, mas isso eu guardo na memória. Eu sempre me interessei muito por gente. A minha peculiaridade era assim, formato de rosto, olhar gestual, o tipo de coisa. Era mais uma espécie de uma análise social e pessoal sobre as pessoas. Eu sempre fui muito observadora nas pessoas. Então, eu sempre digo que meu vício é gente. Eu tenho um tipo de comportamento que eu acho muito saudável, que é me considerar sempre uma amadora. Eu acho que isso me fortalece e isso me deixa com vontade de crescer sempre mais, de melhorar sempre mais. Eu acho que essa postura amadora é muito saudável. Agora, eu comecei a ganhar dinheiro quando eu abandonei. Eu sou socióloga de formação, eu me formei na USP, trabalhava na Editora Abril com livros didáticos, revista Escola, setor de educação. Era gerente de educação São Paulo. Mas eu não estava feliz. Desliga aí na tomada, filha. Faz bem ampla mesmo. Vai lá. Tá bom, obrigada, viu, Tó? Ah, outra coisa, Tó, acende a luz aí para ele poder mostrar o meu escritório, sabe? É legal mostrar o escritório, a divisão. Falar do retrato como gênero, na verdade, é falar da história da arte e é falar das formas de expressão do homem, né? Se a gente pensar na primeira forma de expressão gráfica que se conhece, que são pinturas feitas nas cavernas, né? A gente tem ali, talvez, os primeiros retratos, né? Que não são exatamente a reprodução da forma externa e da forma visível de pessoas. E, nesse sentido, a gente tem o retrato não como um gênero, né, mas como uma forma de expressão. Porque a palavra retrato, né, ela, né, na nossa língua, né, ela vem do latim, né, e ela significa tirar pelo natural, né? Em italiano, ritrare, né? Você olha a natureza, né, e você tira uma imagem a partir daquilo que você vê. Ele que inspirou o filme Blow Up.
É um misto de... Assim talvez seja melhor para você, porque não tem tanta coisa. É um misto de Marilyn Monroe com Lana Turner. Essa coisa ele faz de qualquer lugar um estúdio, tá vendo? Então, são coisas que eu aprendi também. E comecei a me questionar o que eu realmente gostava de fazer na vida. Então, eu sou daquelas pessoas que têm um pouco de coragem de no meio da vida, porque eu considero que aos 30 anos você já está, mais ou menos, chegando no meio da sua vida, trocar de profissão. Então, eu resolvi abandonar as ciências sociais. Claro que isso teve para mim uma decisão, eu tive que refletir uns 3 meses. Na época, eu tinha um marido que ele era cirurgião e ele foi fazer um estágio na Inglaterra, e eu fui junto, enquanto ele ficava no hospital, eu comecei a conviver com a câmera 24 horas por dia e comecei a sentir a verdadeira paixão que era a fotografia na minha vida, o peso que aquilo tinha para mim. E eu revelava de noite, naquele quarto de hotel mesmo que a gente ficava. Então, no final da viagem, eu espalhei todos os contatos pelo chão e eu vi que eu era fotógrafa. Eu vi que aquilo podia me dar uma felicidade, fazer daquilo a minha vida. Aí eu desci do avião fotógrafa. No Renascimento que começou na Itália, né, por volta aí do século XIV, 13, 14, né, a gente tem, né, talvez, as primeiras tentativas de se buscar mostrar a natureza, ou o mundo, né, de uma maneira mais ou menos próxima àquela pela qual nós o vemos, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que a prática do retrato, né, ela se passa a se comprometer mais com a semelhança. E é também nesse momento em que as técnicas de figuração do espaço, principalmente as técnicas matemáticas, entram, né, no sentido, né, de promover uma imagem mais próxima, né, da natureza. E nesse sentido, os retratos passam também a ter maior similaridade em relação aos seus modelos. A foto de moda dele tem muito movimento, é muito ligada a Sofia Loren no começo. Você vê que ele tem uma forma muito interessante, né? O que é valorizado é o clima, não é a superestrela. Olha, eu tenho uma teoria, quando as pessoas me perguntam o que eu levo para fotografar, eu falo uma camisa branca para começar. Porque com a camisa branca você faz qualquer coisa. Quais são os fotógrafos que te chamam a atenção, digamos assim? Eu tenho uma biblioteca razoável, que você pode ver ali. Eu, quando entrei na fotografia brasileira, nós não tínhamos fotógrafos que tivessem livros ou que tivessem trabalhos que você pudesse, de repente, consultar. Talvez por isso, eu faço questão de dar essa afirmação para não parecer pernóstica, mas a pessoa que mais, talvez, tenha me influenciado na fotografia foi o Avedon, porque ele valoriza o ser humano. Ele pega um homem bonito ou feio, uma mulher bonita ou feia, bota num fundo branco e ele faz um retrato como eu nunca vi ninguém fazer.
Ele passava assim num lugar que tinha um carinha que mexia com carvão. Ele montava um fio branco, chamava o carinha e fotografava. Isso não tem produção. Tem um fotógrafo dos anos 40 que poucas pessoas conhecem. Eu conheço o trabalho dele por uma coincidência, adoro, que é o George Platt-Lyons, que é um homem, que era um homossexual da década de 30 e 40, onde, sabe, o Herbert Hicks foi lá e chupou, todo mundo foi lá, você está entendendo? E bebeu naquela fonte, porque ele, com medo do macartismo, com medo dele ser morto, ele queimou quase todos os negativos dele. Então, o que salvou é de uma beleza, é de uma ousadia, de uma modernidade fantástica. Olha essa foto, você viu quem é esse? Somerset Maugham, olhando para um rapaz bonito, olha, um belo retrato. Tá vendo? Olha o Salvador Dalí. Eu sempre me questionava por que é que a mulher tem os seus maridos, tem os seus namorados, todos cheios de playboy, de hustler pelo banheiro, e nós, mulheres, só conhecemos o corpo do nosso marido e do nosso filho. Eu achava aquilo um absurdo. Ao mesmo tempo, sociologicamente falando, eu via que o homem estava querendo se libertar das amarras, das camisetas embaixo das camisas, dos paletós e das gravatas. Ele estava um pouco mais exibido, querendo se mostrar. Então, eu fiz esse livro, Homens, é esse ensaio que está aqui. Eu fiz esse ensaio em 15 dias. É incrível. Eu peguei a minha máquina, meus filmes, e chegava para os meus amigos e digava, olha, eu estou fazendo uma pesquisa de um livro que eu quero saber onde você fica mais confortável nu. Óbvio, eu estava querendo fazer uma análise do comportamento masculino para ver onde o homem estava onde o homem se sentia à vontade. Tanto que, se você olhar o trabalho, você vai ver que quase sempre é na cama ou tomando banho. Ou na piscina, ou no mar, ou no chuveiro. Quer dizer... O mundo medieval, ele é um mundo teocêntrico, né? Ao contrário do mundo renascentista, que é um mundo antropocêntrico, né? Isso eu acho que a gente que produz uma diferença muito grande na maneira, aliás, nas funções da arte e na maneira como ela se coloca em relação ao mundo natural. No mundo renascentista, né, a gente vê que o homem se volta mais para uma busca das relações que ele tem com esse mundo. Já no mundo medieval, né, que é o mundo teocêntrico, né, tudo é prescrito por Deus, né? E essa prescrição ela é conhecida pelos homens, né, e pelas instituições através da igreja. De maneira que, quando se pinta o retrato de um rei, por exemplo, pinta-se muito mais o status quo desse rei, né, do que a aparência externa e física dele. Esse livro aconteceu também por uma interrogação. Veja bem, eu adoro teatro. A luz artificial eu aprendi no teatro. Entende? Foi o teatro que me ensinou como iluminar artificialmente o ser humano. Eu tentando enxergar como é que essa mulher já estava 10 anos depois que ela olhou o homem nu, eu falei, a única mulher que vai poder responder isso para mim vai ser a atriz. Porque a atriz, quando sobe no palco, ela pode tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar para ela qual é o personagem feminino que ela quer ser. E foi aí que nasceu esse segundo livro, que é o Personagens Femininos, que é de 91. O
Como é que você vê o trabalho da Vânia Toledo? Através da linguagem plástica que ela desenvolve há muitos anos, né, ela procura ressaltar aspectos do caráter e da personalidade das pessoas que ela retrata, né, mas preservando aquilo que o retratado ou aquilo que o modelo procura apresentar para o público, né? Ao mesmo tempo que você pode valorizar extremamente uma pessoa, você pode demoli-la, não é? Através das lentes, né? Através das lentes e da maneira como o fotógrafo vê essa pessoa. Esse trabalho me tirou um pouco da cadeira de rodas, digamos assim. Ele que me levantou, me impulsionou, eu finalizei o trabalho e o Banco Bamerindos patrocinou o livro, enfim. Pegar alguma coisa e sair. Eu tive só 22 fraturas, querido, daqui para baixo. Fora aqui em cima, então... É muito trágica essa história, mas como já passou, dá para falar com facilidade. Eu fiquei 2 meses e meio na UTI, não me lembro de nada. Eu sempre brinco que eu acordei com a guerra do Golfo na televisão. E aí voltei numa cadeira de rodas, eu tive 1 ano para reaprender a mexer com os meus dedos, aprender a andar e me livrar das sequelas que esse tempo todo que eu fiquei acamada me deixou. Toda vez que a gente fala no desenvolvimento, no progresso da fotografia, né, a gente fala que um número cada vez maior de pessoas, né, tem o poder de registrar a imagem de outras pessoas e, portanto, de legar essa imagem, né, para o futuro, né, de uma maneira muito mais fácil, muito mais ágil, né. Isso eu acho que, de alguma maneira, né, alterou até a função da fotografia, aliás, a função do retrato dentro das artes. Pois é, de novo um avião na minha vida. No primeiro eu desci fotógrafo, no segundo eu queria fazer o Pantanal. Aí fiz no avião um projeto, desci, vendi o projeto e fui para o Pantanal. Eu tracei um mapa entre as 3 cidades próximas do Pantanal, porque o Pantanal não tem fronteira. E percorri aquilo tudo, porque as verdadeiras estradas do Pantanal são os rios. Então eu desci o Rio Negro, desci o Rio Paraguai, fiz as afluentes todos e fui fotografando as coisas que eu via. E quando você está no Pantanal, você tem que ficar muito em silêncio, você tem que ficar em contemplação, porque senão os animais fogem. Eles têm medo do homem, porque o homem chega, deprava, creme, mata, liquida, entendeu? Então ele sabe disso. Então você tem que ficar quietinha e ir descendo bem devagarzinho o rio, fotografando, com máquina que tenha silenciador de botão, de clique, tudo. Pensando no retrato como um gênero fotográfico, né, eu acho que ele junta as duas coisas, né? Por um lado, uma projeção, né, das necessidades do modelo e dos interesses do modelo,
por outro, né, a exploração de uma linguagem estilística do próprio fotógrafo. Você me perguntou no começo se as ciências sociais tinham me ajudado. Claro que me ajudou. Claro que os homens nus me ajudaram. Claro que os personagens femininos me fez compreender melhor a mulher. Claro que o Pantanal me deixou uma pessoa mais tranquila, mais observadora do que eu já era, mais contemplativa. Então, a gente, quando eu digo a você que a gente faz os trabalhos para a gente, é porque através dos trabalhos você cresce. Aquilo vai impregnando você com as respostas. As fotos te respondem os seus questionamentos, as suas perguntas, a sua interrogação. E você passa a ser uma pessoa impregnada daquilo que você faz. Eu estou fazendo um livrinho que eu adoro, que chama Diário de Bolsa. Esse livro é todo feito com a maquininha que eu ando na bolsa, porque eu não deixo nunca dormir a fotógrafa amadora que tem em mim, entendeu? Eu sempre tenho uma maquininha dentro da minha bolsa. Então, para onde eu vou, o que eu vejo, eu documento nos últimos 30 anos. Então, eu tenho 3 décadas de fotos de pessoas interessantes, não interessantes, maravilhosas, não maravilhosas, flagrantes, fantásticos do ser humano. Então, uma agência está me chamando, uma editora também. Eu vou lançar esse livrinho chamado Diário de Bolsa, para mostrar, inclusive, uma coisa que eu quero dizer na abertura do livro, que a gente vive num país chamado Brasil, onde o salário mínimo não permite você ter um equipamento de milhares de dólares. Se você tem um bom olho, se você é perceptivo, se você tem sensibilidade, você fotografa. Você tem que aprender a não valorizar primeiro o equipamento e depois o olhar. Não, está errado. Primeiro o olhar, depois o equipamento. Então, as fotos do homem nu tá aqui, Salomé, isso e Pantanal, e os homens estão aí dentro. Tá bom. Você quer uma sacola para você levar isso? Você fala, o fotógrafo tem que ter um bom olho. É quando alguém olhar sua foto e parar e falar, porra, quem fez essa foto? Que foto é essa? Só pode ser da Vânia. Pronto, é um bom olho. Bom, tchau para vocês, hein? Tchau. Obrigado. Obrigada a vocês, desculpa a pressa.